Fala, gente! Bora lá! Aula número 2. Meu Deus, olha, tivemos uma aula 1 super produtiva. Eu tô lendo comentários, tô lendo feedback. Minha equipe também tem me passado o que tem acontecido aí. Eu já tô muito feliz pelos resultados, tá? Sim, uma aula já teve resultado, acredite se quiser. Deve ser porque o que eu tô compartilhando está fazendo sentido para alguns e já começou a desengrenar alguma coisa aí que estava emperrada. Então estamos aqui para a aula 2. Essa aula 2 é um passo prático, tá? Hoje nós vamos falar então sobre desistir de agradar a todos, que é o primeiro passo para a gente perder esse medo aí nessa semana. Olha o que eu tô te prometendo, começar a perder esse medo nessa semana. Na aula 1 nós falamos aí sobre a parte psicológica por trás dessa engrenagem, que nem tudo são as ferramentas ou estratégias, se a gente não tiver em ordem no primeiro ponto com a parte psicológica. O psicológico que eu quero dizer é a parte do setup emocional, onde eu entendo que o medo de cantar e falar em público, na verdade, é um medo de falhar quando eu cantar e falar em público. Então, nós estamos hoje na parte 2. Espero que você tenha assistido a parte 1. Se você não assistiu, olha, eu preciso te dizer, vá lá assistir. Por quê, Raquel? Porque, gente, a coisa tem uma sequência, tem uma lógica, é a mesma coisa de um seriado, então se você for pra parte 2, dá pra entender? Dá. Mas não tão bem quanto se você vier fazendo todo o percurso, por isso o nome jornada. Eu preciso que você vá e assista a aula 1 para não perder essa sequência. Outra dica, eu diria para que você colocasse um fone, desligasse outras coisas, tentasse ir para um local mais tranquilo, com menos poluição sonora e visual para você, porque isso aqui é sério, tá? Não, eu sei que num mundo onde tanta coisa de aula gratuita e tudo mais, às vezes você pode minimizar o valor do que eu tô te passando, mas o que eu tô te passando aqui é ouro, é algo que realmente transformou a minha vida e é por isso que eu arrisco a dizer, quando eu falo assim, de trazer mudança para você essa semana, mas eu preciso que, para que isso aconteça, que você deixe de fora as distrações, foque no que eu tenho para te ensinar, tá bom? E, mais uma vez, vamos mergulhar. Isso aqui é uma pontinha do iceberg e a gente tá indo cada vez mais fundo, tudo bem? Outra coisa, tivemos na aula 1 um PDF, espero que você tenha anotado a senha, já conferido o material, porque ele é um material complementar para acrescentar ainda mais. E por último, de aviso aqui, para a gente iniciar, também vai ter uma senha ao decorrer desta aula 2. Então fique esperto, quando tiver a senha, anota para depois você ter acesso ao material. Bora lá? Hoje nós vamos então falar da importância da gente desistir de agradar a todo mundo. Desistir de agradar a todo mundo. Esse é o primeiro passo para a gente perder esse medo nessa semana. Vamos lá, tô abrindo aqui as minhas anotações. Eu quero te dizer para você ter esse super atenção aqui, esse super foco neste momento que nós vamos mergulhar exatamente agora, sem perder tempo e avançando aqui, pra gente remir o tempo e aproveitar esse tempo que nós temos aqui juntos. Preste atenção. Quando nós falamos desse medo de falar e cantar em público, que já descobrimos na aula 1, que é mais um medo de falhar, nós precisamos então redimensionar. Eu falei aqui na aula anterior sobre essa parte do psicológico, né, que nós temos, de esse 80% aqui, que na verdade é uma âncora para o que nós estamos fazendo, correto? Falamos muito disso. Agora, eu cheguei a citar algumas coisas sobre o olhar do outro. Lembra disso? Eu usei essa expressão na aula. O olhar do outro, valorizar a ótica do outro sobre mim, o que o outro pensa, esperar no outro um feedback, ou o outro o outro que diz, ou aprova, ou reprova, e lembre que não é com palavras não, a maioria das vezes são com olhares, tá? Então, a maioria esmagadora de nós tem uma necessidade de aprovação que vira esse poço gigante que pode se tornar uma areia movediça. Uma areia movediça, a necessidade de aprovação. Quando a gente fala de necessidade de aprovação, isso é uma coisa que a gente precisa tratar, desbloquear, ver restaurado, transformado, porque isso vem de uma rejeição. Quando somos rejeitados ou nos sentimos rejeitados,
tá? Ainda que talvez não tenhamos sido literalmente rejeitados, mas o emocional registrou em alguma área ou em algum momento da vida ou em alguma esfera. Então estamos falando de muitas coisas aqui. Tô falando de criação, tá? Pai e mãe. Tô falando de escola, processo de aprendizado, tá? O processo psicológico do aprendizado em escola. Tô falando amigos, sentir-se parte. Tô falando de toda uma vivência que foi construída. E se nós temos, vez após vez, a sensação de estarmos sendo rejeitados, e aí começa a crescer essa necessidade pela aprovação. A rejeição, tá? Espero que você esteja entendendo. A rejeição vai me levar a ter uma necessidade muito grande de aprovação. A necessidade de aprovação por si, então, é que vai dar essa coisa de que eu preciso do outro para validar quem eu sou. Se eu executar algo bem, não basta ser, eu preciso fazer algo e fazer bem. Se eu fizer, menos chance de ser rejeitado. Se eu fizer bem, mais chance de ter acolhimento, mais chance de ser validado, mais chance de me sentir útil, de sentir que eu trago algo para adicionar à vida das pessoas. E muitas vezes essa necessidade de aprovação, ela é totalmente aflorada quando a gente vai ali, olha, para diante do público. Eu usei na aula 1 a expressão o coletivo, o outro coletivo é tão grande que me esmaga. E quando eu chego diante do público é como se trouxesse toda aquela minha necessidade de aprovação, e ali eu preciso, então é a minha chance de me redimir, de ser aceito, de não ter o sentimento de rejeição de novo. E exatamente porque aquele coletivo começa a tomar a proporção de a chance que eu tenho de me redimir e de ser aceito, e de ser amado e não sentir rejeitado, aquilo é tão grande, é tão oportuno, é tão a oportunidade que eu precisava, que se torna tão esmagador e que me dá aquele estalo. Não é um estalo, na verdade é um reflexo, porque é muito rápido isso aí, tá? Eu vou falar. Meu Deus, tem tanta coisa para falar para vocês. Em alguns momentos eu vou falar para vocês, porque eu tenho 28 ferramentas diferentes para falar sobre isso, mas existe um pedacinho do nosso cérebro que é o tamanho dessa unha, e essa é uma questão de segundos. Ele te dá aquela coisa assim, eu quero me proteger, e ele lança duas coisas na sua corrente sanguínea, e aí você pensa assim, eu quero, mas e se der errado, vai ser maior o sofrimento. Então o cérebro te diz, foge disso, porque é melhor você fugir do que ter que enfrentar. O problema disso é que você vai carregar ano após ano, mês após mês, vez após vez, a frustração sempre maior de devia ter ido, podia ter falado, podia ser diferente, por que eu não consigo? E aí você vai colecionando e vai virando um peso nas suas costas tão grande. Mas são coisas do psicológico, não é do falar ou do cantar em público em si, entende? Então a aula de hoje eu quero falar sobre desistir de agradar todo mundo. Mas como entrar de corpo e alma presentes nisso se eu coloco o outro num pedestal tão grande? Como sabe quando desatar uma bomba ali, sabe? Tipo, não é essa palavra desatar, mas fugiu aqui. Fugiu totalmente a palavra. Mas você precisa desarmar uma bomba cheia de fios e de mecanismos que são totalmente do psicológico, ou seja, a necessidade de aprovação, ela vem dessa rejeição, desse sentimento de que eu preciso agradar o outro para me sentir validado, feliz, completo e tudo isso que eu tô falando para vocês. Olha só, quero que você pense algumas coisas que eu trouxe anotadas para você, além do material complementar, tá? Isso aqui é só para aula, preste atenção. As pessoas no geral, todo mundo gosta das mesmas coisas? Todo mundo gosta da mesma comida? Todo mundo gosta da mesma atividade, das mesmas atividades? Todas as pessoas gostam do mesmo hobby? Você já teve alguma experiência de tipo assim, eu amo isso do fundo do meu coração. Aí você vai falar com alguém vira e fala assim, detesto.
na sua cabeça e pense como um ser humano consegue não gostar disso. Seja comida, lugar, atividade, preferência, gosto pessoal, arte, entretenimento, sabe? Convicção. Já percebeu que gostos, preferências, a vivência, a história de cada um é cada um? Que o ser humano ele foi desenhado, designado para ser diferente. É uma coisa simples que eu tô falando aqui, um conceito simples, mas é só para te fazer pensar que é impossível fazer com que todo mundo goste de você o tempo todo. Aliás, vou até refazer, não é nem o tempo todo. É impossível fazer que todo mundo goste de você. Ponto final. Entende? Tem gente que não vai gostar de você e por um motivo dela, que você talvez lembre alguém que não sei, sabe? Nós precisamos conscientemente começar a pensar que é impossível fazer com que todos gostem de você, do seu jeito, da sua voz, da sua didática, sabe? Do seu jeito, da sua forma de raciocinar, da sua forma de explanar, do seu humor, do seu jeito de exemplificar, das suas histórias. A pessoa vai olhar e falar, eu faria isso, isso, isso diferente. Há uma análise. E essa análise passa por um filtro da história da pessoa. O que é dela é dela. O problema é quando eu começo a me deformar para tentar encaixar na vida, na visão de alguém, porque eu quero agradar. Só tem uma coisa que acontece com isso, que é um demérito, é um desserviço que você faz para você. Você começa a se definhar, a se... você começa a se transformar porque você precisa se encaixar. Eu me lembro aqui só de falar disso, eu me lembro de Davi tentando vestir a armadura de Saul. Meu Deus, quantos de nós queremos, em nome de agradar o outro, seja ele individual ou coletivo. Então assim, tem muita coisa que eu gostaria de falar só desse ponto, porque eu tô falando de novo de mãe, pai, de crescimento, infância, adolescência, pré-adolescência, mas não dá tempo de eu entrar em tudo isso. Quem sabe mais pra frente você me acompanha pra gente mergulhar ainda mais nisso. Mas por agora, eu quero que você tente pensar aí, e eu vou deixar um exercício no final, em rejeições que você passou e que talvez te deem esse alicerce de um desejo insaciável de querer agradar os outros. Você nunca vai agradar todo mundo. Lembra daquela máxima? Nem Jesus agradou todo mundo? Meu Deus, como nós precisamos nos lembrar isso, meu Deus, pelo resto da nossa vida, para sempre. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Se Jesus, Jesus, o Filho de Deus, não agradou todo mundo, meu Deus, quem que sou eu para achar que as pessoas vão sempre validar e amar o que eu faço? Bora esquecer, porque isso é surreal, isso é irreal você pensar, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar aqui dentro, deixa eu olhar aqui, tá, pra eu não me perder, porque tem muito conteúdo dentro disso. Mas quando eu prometi aqui que você vai, nessa semana, já começar a mandar esses medos embora, desistindo de agradar a todo mundo, eu quero que você faça algo. Preste atenção. Quero que você vá pra frente de um espelho. Quando essa aula terminar, eu ainda tenho um conceito para te dizer, mas quando essa aula terminar, eu quero que você vá para a frente de um espelho. E diria, inclusive, que a gente pode usar essa palavra espelho para ser a senha do nosso PDF do material, tudo bem? Então anota aí, espelho é a nossa palavra, espelho, só isso, espelho. O exercício que eu quero que você faça vai pra frente de um espelho. Olha como se você estivesse olhando no seu próprio olho, olhos nos olhos. E eu quero que você faça as pazes com você mesmo. Eu quero que você converse com você. Tem alguns de nós que talvez tenham o hábito de chegar lá e conversar e tal. Outros detestam isso. Outros talvez aqui nunca nem fizeram. Outros vão fazer talvez só porque eu pedi, não acredito e tal. Mas ainda assim, pode ser que seja um momento de lágrimas e suja, um monte de coisa. Mas pode ser um momento que seja apenas uma conversa, alguns pensamentos ali, você com o espelho. Mas eu quero que você separe
No mínimo 5 minutos. Talvez para algumas pessoas vai demorar mais, vai ser um momento de cura. Mas eu quero que você vá para o espelho fazer as pazes. Converse com você. Conversar o quê, Raquel? Eu não vou te dizer, não vou te dar um passo a passo, não. Porque isso aqui pode ir para tantos lugares que você nem imagina. Mas fazer as pazes implica pedir perdão, liberar perdão, como se você estivesse conversando com uma pessoa, só que você vai estar conversando consigo mesmo. Você vai fazer as pazes. Gente, isso é, olha, super foco aqui. Você pode escolher não fazer isso, mas se você fizer, pode ser que você se surpreenda onde essa conversa vai dar. Talvez alguns vão entrar em assuntos quando eu te critiquei, quando eu mesma disse pra você, pra nunca mais fazer isso, pra nunca mais cantar. Quantas vezes eu repeti que eu não gosto da minha própria voz? Quantas vezes eu repeti pra você que eu não gosto de você, não gosto do seu corpo, não gosto de quem você é? Sua voz é chata, você não merece nada. Quantas vezes eu pensei aqui dentro, falei com você mesmo, ei Raquel, você vai conversar com você, eu tô dando um exemplo aqui. É uma conversa tensa, carregada emocionalmente. Mas lembra do que eu prometi? Começar a mudar essa semana? Então assim, por favor, vamos encarar essa jornada, vamos encarar esse desafio. É um exercício do espelho, você vai chegar e falar. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu fui o pior carrasco na masmorra do nosso próprio pensamento. Que eu te crucifiquei, te coloquei pior do que todo mundo, elogiei fulana, botei você como um zero à esquerda, não merecedora. Aquela vez que você cantou e que deu errado e desceu e tal. E, assim, eu não posso falar muito, porque para cada um pode ir para um lugar. Alguns talvez vão ter que revisitar aí conceitos e experiências de infância, outros talvez não precisam. Não tem problema, cada um é cada um. E essa coisa da rejeição e de vontade de agradar o outro vai... Eu não sei. Cada um é cada um, cada história é cada história. O que eu posso te afirmar com, meu Deus, 100%, não, 120%, 200%, 1000%. Sei que não faz sentido se porcentar, mas eu tô te provocando a pensar. 1000%. Eu te garanto que se você fizer isso com atenção, desliga tudo, espera todo mundo tá dormindo, sei lá, mas vai e faz essa conversa de pedir perdão e liberar perdão. No final dizer, eu te perdoo, eu te libero, para cantar e falar sem querer ninguém se agradando, só para você gostar. Ah, eu acho que é egoísmo. Conversa, bota tudo pra fora, acho que é egoísmo, acho que só pra mim. É só você, só a gente vai agradar só a gente agora, daqui pra frente. A gente não vai buscar validação e tal, e enfim, deixa a conversa desencadear. Faz uma oração, se quiser, termina com algumas palavras cheias de fé, cheias de gratidão, porque por experiência eu sei que em muitos alunos eu já vi que pode ser uma conversa pesada, cheia de memórias. É importante que você termine com gratidão. É importante que você termine com uma oração, talvez. Uma palavra de encorajamento, como você talvez daria para alguém. Talvez você seria muito mais misericordioso com o outro. Se alguém te contasse e falasse tudo, você diria, é isso mesmo, vai dar certo, olha, não desista dos seus sonhos, sabe, foi difícil, tal, você tem potencial. Talvez você falaria isso pros outros, mas não fala para você. Você é o carrasco da sua própria masmorra mental. E fica ali açoitando a si mesmo, dizendo, ninguém gosta de você, ninguém quer te ouvir, quem você acha que você é? Você precisa hoje, fazer as pazes com você mesmo. Porque é isso que vai virar a chave para você parar de querer agradar aos outros. E eu quero terminar com uma coisa. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Deixa eu te dizer muito seriamente. Sabe a máxima? Nem Jesus agradou todo mundo. Posso te contar um segredo? Isso pode mudar a sua mente. Sabe aquilo que Jesus perguntou? Quem os homens dizem que eu sou? Ali desembola todo um diálogo, mas tirando os discípulos,
Se você perguntasse para outras pessoas, na época de Jesus, sabe o que alguns iam dizer? Presta atenção que você é forte, tá? Talvez você perguntasse para alguém assim, quem é Jesus? Ó, esse alguém talvez viraria e falasse assim, ah, Jesus? Jesus é um beberrão. Toda vez que eu já vi, ele tá sentado, comendo e bebendo, tipo assim, com a galera pior raça, tipo, devedor de imposto, prostituta, leproso, tipo assim, Jesus é todo errado. Essa é a visão que a pessoa tem. Talvez se perguntasse para uma outra pessoa, Jesus estava conversando com a samaritana, Jesus fica cercado de Maria Madalena, que não tem uma fama boa, tem um monte de mulher que segue Jesus, sabe? Sim, eu não sei, eu acho que Jesus tem algum problema com mulheres. Algum problema. Não é normal esse tipo, esse calibre de mulher, essa raça de mulheres que segue ele. Complicado. Complicado. Não acho que você devia dar ouvidos a Jesus, não. Outro tipo de pessoa falaria assim, Jesus, só com a galera do dinheiro, cobrador de imposto, galera da corregedoria, tem um discípulo dele que... Nossa! Por que eu tô falando isso pra você? Pra fazer você pensar que a ótica das pessoas não mudou quem Jesus é. Pelo contrário, fez ele ter mais compaixão. Mas ele veio e fez o que ele tinha que fazer. A minoria, muitas vezes. Agora, tá, vamos voltar. Quem é Jesus? Nosso Senhor amado, Salvador, nosso amigo, nosso desejado da nossa alma. Aquele que nós temos uma amizade, um relacionamento com ele todos os dias, se quisermos, e ele está disponível, que nos conhece pelo nome, que morreu por nós. Mas essa narrativa, um bêbado, um comilão, um zombador, um escarnecedor, senta na mesa com a galera. Um grosso, um rude, que chega maltratando os fariseus, os doutores da lei. É uma narrativa, é uma ótica de alguns, não de todos, e venhamos e convenhamos, uma minoria. Só que o que muitas vezes a gente faz se fosse a gente? A gente pega aquele pouquinho, daquela gotinha e torna aquilo grande demais. Desista de agradar todo mundo. Até porque, deixa eu te contar, você não vai. Você nunca vai agradar a todos. Repito, se Jesus, que foi Jesus, não agradou todo mundo. Quem nós estamos achando que a gente é para agradar? Fiquem em paz. O exercício do espelho é: faça as pazes com você. Libere perdão, peça perdão. Digita assim, espelho, lá no PDF, que eu quero falar mais sobre isso com você. Pode ser? Você consegue dar ouvidos e receber essa aula? Quero fazer algumas considerações aqui. Eu sei que isso aqui pode ser forte, eu sei que isso aqui pode dar algum nó na cabeça de alguém. Quando eu coloquei aqui jornada, é porque eu realmente acredito que é uma jornada. Esse é um passo, um dos primeiros. Começar a diminuir a voz do outro. Começar a diminuir o olhar do outro. Eu não estou dizendo que não é importante ouvir críticas. Críticas são maravilhosas, mas sabe de uma coisa? Até certo ponto. Críticas vão te fazer crescer, mas elas também podem te paralisar. Então, eu sei que isso aqui é só uma pitadinha de um monte de coisa que eu tenho pra falar. Sabe, assim, é uma jornada mesmo. A minha história levou desse trauma dos 13 ali em diante até os 20. Amados, eu gostaria do fundo do coração de dizer assim, olha, e aí um dia orar por mim na conferência, botar a mão na minha cabeça e falar, agora você não vai ter medo de falar em público, e parece que apertou um botão e ir dali pra frente nunca mais te medo. Quem me dera. Mas foram passos, alguns menores, outros bem mais incisivos, como esse que eu tô ensinando hoje. Você pode, presta atenção, anota o que eu tô dizendo.
faz esse exercício com intencionalidade. Depois me conta os testemunhos. Minha equipe dos grupos do WhatsApp já tá de olhos abertos, porque eu sei que vem testemunho forte. Quando eu faço isso com os meus alunos, são coisas fortes que vêm à tona. São curas. Eu oro para que o Espírito Santo te acompanhe nesse exercício, em nome de Jesus. Traga cura para você. Mas esse é um dos passos. Para mim foi uma jornada de vários anos. E eu tentei solidificar e sintetizar, sumarizar em muitas áreas diferentes, porque tem gente que vai precisar de várias ferramentas. É como se a gente estivesse falando aqui de um plano gigante. Então, vamos continuar, porque essa é só a nossa segunda aula. Nós ainda temos mais 2 aulas aqui pra gente falar de um monte de coisa esperançosamente. Não sei se está, oro, espero que você esteja gostando dessa jornada nossa juntos do Fale e Cante Sem Medo, ok? Espero que você esteja gostando mesmo. Nos últimos 2 dias, a última coisa que eu quero dizer, antes de deixar você ir, algumas pessoas chamaram pessoas da minha equipe no privado, fizeram algumas perguntas muito interessantes, tá? E passam pra mim, leio tudo, eu quero entender o que tá acontecendo aí do lado de lá com vocês, tá bom? E algumas dessas coisas, desses questionamentos e perguntas eu achei muito interessante, muito relevante. Então na próxima aula, que vai ser publicada aqui nesse grupo também, tá? Até domingo, no domingo na verdade, eu quero, além do conteúdo, trazer algumas respostas do que vocês estão trazendo, tá bom? Não é simplesmente gravar um monte de aula e deixar aí. Eu estou aqui entendendo a necessidade de vocês. Então, fique ligado aqui no grupo, porque no domingo nós vamos voltar com a 3ª aula e eu vou, além do conteúdo, responder algumas coisas que vocês já têm trazido. E, esperançosamente, além do conteúdo, quero também já ter lido o testemunho de vocês. Então, faça o exercício do espelho, fazer as pazes consigo mesmo. Tem um momento de conversa, peço o Espírito Santo para guiar essa conversa. E também digite espelho na senha do seu PDF, porque você vai receber mais conteúdo complementar, ok? Deus te abençoe e até domingo.